Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao canal e vamos para essa notícia bomba. O STF prepara a sua rendição. É isso aí. Muitos estão dizendo que o STF está ficando de joelho porque já percebeu que o custo é alto demais e agora eles estão negociando uma saída. Porque eles vão ter que liberar o ex-presidente Jair Bolsonaro, eles vão ter que fazer anistia, mas eles não querem sair com a imagem de que o STF recuou, ok? Mas a verdade é, os ministros já estão conversando sobre o recuo, sobre a rendição total. A questão é como fazer isso. E as negociações estão acontecendo. Ou seja, vitória do presidente americano Donald Trump, que botou um preço alto demais para os ministros do STF. Eu vou trazer tudo para você agora, para você entender essas informações de bastidores sobre o recuo. Estão comentando aí que vão condenar o Bolsonaro e logo depois vão livrar o Bolsonaro. Olha que coisa. Não dá para entender. Né? Eles estão batendo cabeça, por quê? Porque eles sabem que tem que recuar. Porque senão o Trump não vai sair de cima. Mas eles querem ver uma maneira de recuar que não fique tão feia para eles. Essa é a questão. Se prepare que eu vou trazer tudo para você agora. Deixe muita curtida nesse vídeo. Compartilhe o vídeo com todos os seus amigos. Não esqueça de se inscrever no canal. Aqui embaixo em preto está o nosso e-mail, que é uma chave para você apoiar o canal, Cavaquinha. E ser membro assinante do canal nos ajuda demais. Agora, eu quero reagir rápido aqui, sem dar bobeira, rápido com vocês, a algumas informações que saíram hoje. Hoje aconteceu pesquisas demonstrando que as pessoas rejeitam cada vez mais o STF e que o pessoal tem uma imagem negativa de Barroso, Gilmar Mendes e Moraes. Mas tá aí, ó. Gilmar, Barroso e Moraes lideram um ranking de imagem negativa do STF. Pesquisa Atlas Intel, em parceria com a Bloomberg, mostrou que os 11 ministros da corte têm saldo negativo da imagem. Ou seja, ninguém gosta do STF, sabe que eles fazem política, que eles agem por ideologia, isso está evidente para todo mundo, né? A pesquisa divulgada nesta quinta, pela Intel, mostra que todos os ministros do Supremo têm imagem negativa. Agora, tem alguns ali que é pior. Embora Alexandre de Moraes tenha a melhor avaliação positiva, que é 47, 49, ele é o terceiro com a maior imagem negativa, 51. O maior percentual de imagem negativa é do decano, Gilmar Mendes, com 56. Gilmar também tem o maior saldo negativo de imagem. A diferença entre o que tem imagem positiva dele é 29 e o que não tem é de 27 percentuais. Então, os piores aí, que tem imagem mais negativa, é o Barroso, né? Barroso está aí, ó, presidente do STF, 53%, sua avaliação positiva a negativa é 53 e a positiva é de 36, ou seja, 53. Então, Barroso, o Moraes e o Gilmar Mendes são os que lideram o ranking de rejeição aos ministros do STF. Agora, dizer que o Moraes tem 49% de apoio, não acredito nisso. Para mim, essa pesquisa tenta, de alguma maneira, dizer que metade do Brasil apoia o Moraes. Eu não acredito que ele tenha esse apoio, porque as decisões dele são absurdas contra pessoas, contra idosos, contra pessoas com comorbidade. Isso não tem pé nem cabeça. Vamos rapidamente para outra aqui. Isso aí já demonstra, né, o afundamento dos ministros do STF. Agora, uma notícia que saiu hoje pela Andresa Matais compromete muito a imagem mais ainda do ministro Barroso. Olha aí, ó. Aqui ela está trazendo sobre a mansão do Barroso no estado da Flórida. Olha aí, ó. Barroso pagou imóvel de 22 milhões nos Estados Unidos à vista. Taxa de condomínio é de 15 mil. Imóvel está em nome de uma offshore pertencente ao filho de Barroso. Então tá aí, ó. Né? Que coisa, né? Que paraíso. 22 milhões, diz que ele pagou de 5 milhões de dólares. Da onde que o ministro que ganha 40 mil tem todo esse dinheiro? Né? É porque a gente sabe muito bem que o dinheiro maior que eles ganham não é com o STF, né? Com os escritórios de advocacia e as demais coisas que vêm por baixo. O imóvel da família do presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, em Miami, foi comprado à vista, sem hipoteca. A propriedade fica na ilha de Key Biscayne. Olha aí, avaliada em 4 milhões de dólares, né? Que coisa, né, Barroso? Que coisa bonita, que ilha maravilhosa. Né? Agora, isso aí demonstra, pessoal, a situação, o poderio que está por trás dos ministros do STF. Eles não querem perder esse poderio todo, ainda mais nesse momento da vida. Agora, duas notícias aqui bomba para a gente ir direto para o artigo que eu quero trazer para você. Primeiro, Mário Sabino traz aqui que a melhor notícia, a melhor maneira de o STF sair do buraco que eles se meteram é a anistia. Tá aí, ó, anistia é a saída menos dolorosa para a chantagem de Trump. Ele está chamado de chantagem de Trump, mas o que o Trump está fazendo é totalmente correto, tá? Vale mesmo a pena sacrificar empresários, trabalhadores? Donald Trump está errado, mas isso não significa que estejamos certos. Olha, o Moraes e o STF fizeram muita coisa errada. O Trump está tentando botar o Brasil no eixo, à força. Né?
O problema da chantagem e intimidação é que ele sempre funciona quando não resta outro caminho, ao chantageado e intimidado. Esse é o caso do Brasil em relação ao Donald Trump. Então, o Mário Sabino bota aí que o Brasil não tem para onde correr. O STF não tem para onde correr. Ou vão se render, e é o que eles estão fazendo agora, ou eles vão pagar um preço caríssimo. Agora, o governo aí faz algumas movimentações, né, como se o que ele estivesse fazendo fosse salvar o Brasil. Não vai salvar. Eu vi aqui uma análise do Metrópolis, feita por empresários especialistas, que o que o presidente está fazendo agora não vai ter nenhum efeito agora. Está aí, ó. Plano de Lula da Silva contra a tarifa tem lacuna e medida sem efeito imediato. A MP Brasil Soberano foi assinada na última quarta-feira e tem medida de socorro à indústria afetada pelas tarifas. Mas isso não vai ter nenhum efeito agora e tem muitas lacunas aí. Lembrando que o presidente assinou esse plano de socorro sem dizer para os empresários quanto que eles vão pagar de juros, né? Então, é absurdo, né? Vem aí uma situação sem a gente entender. Então, comemora, vou me emprestar 30 bilhões para você, mas quanto que vamos pagar por isso aí? Eles não avisou. Agora, vamos aqui para a notícia bomba do dia. Paulo Capelli diz que os ministros do STF estão discutindo um recuo. Olha, eu não tenho dúvida disso. Tá? A questão do recuo, isso aí já está evidente, né? O STF pediu ao Temer, depois pediu ao Rodrigo Maia, Gilmar Mendes foi no PL, eles tentaram, depois eles mandaram o Ciro Nogueira à casa do Bolsonaro, eles estão aí tentando uma negociação para um acordo para resolver essa situação. Agora, vamos aqui, Paulo Capelli diz o seguinte: ministros do STF discutem recuo possível em meio à crise com os Estados Unidos. É recuo possível, não, é recuo ou eles vão perder tudo. Integrante do STF discute em conversa reservada uma saída para amenizar a pressão dos Estados Unidos e evitar recuo no julgamento de Bolsonaro. Ou seja, o STF não quer ser visto como um frouxo, como um tribunal que recuou, porém eles erraram. Eles tomaram decisões absurdas, não tem para onde correr. Porque se isso continuar, o STF vai ter a sua imagem vilipendiada no mundo inteiro, se o julgamento continuar. A melhor saída para eles agora é eles aliviar e voltar. Em conversa reservada, o ministro do Supremo discute uma espécie de recuo possível para a corte diante da crise com o governo dos Estados Unidos. A proposta em debate consiste em uma anistia pós-condenação para Jair Bolsonaro e outros réus que serão sentenciados ao golpe de Estado. Então, o que acontece? Eles estão querendo condenar o Bolsonaro e depois anistiar. É o que eles estão propondo aí. A alternativa busca evitar nova sanção dos Estados Unidos, ao mesmo tempo manter o entendimento do STF pela condenação de Bolsonaro. Na prática, o Supremo condenaria o acusado, mas não se movimentaria para derrubar uma eventual anistia aprovada pelo Congresso. Então, o que está acontecendo aí, pessoal? Parece que o acordão seria: Moraes vai condenar o Bolsonaro, vai condenar o entorno do Bolsonaro, e logo em seguida o Congresso anistia e o STF não fará nada contra a anistia. Eu não concordo. Eu não concordo. Porque ficaria a direita com a pecha de golpista, de que tentou dar um golpe no Brasil, e esse golpe não aconteceu. Então, esse tipo de acordo, eu não concordo. Agora, eles estão tentando aí outros tipos de acordo também, porque você não vai pegar. Embora o recuo possível não altere o curso do julgamento de Bolsonaro, representaria uma mudança significativa, uma vez que a Corte manteria a decisão do Congresso, mesmo que governista judicialize-se a anistia, alegando inconstitucionalidade. Uma preocupação de magistrado do STF é se essa medida seria de fato capaz de conter a ofensiva norte-americana, já que Bolsonaro seria condenado. Por outro lado, a possibilidade de tornar Bolsonaro elegível para as eleições do ano que vem, como deseja Trump, não é sequer cogitada. Ou seja, os ministros do STF estão querendo aí um recuo, já estão negociando, estão conversando com o governo Trump, mandando recado para a família Bolsonaro, estão tentando construir um acordo. Eles estão rendidos, sabem que não tem como enfrentar o STF, ficam jogando recados aí que vão enfrentar. Se enfrentar o STF, o Brasil vai tomar uma pancada maior ainda e será culpa do STF. Agora, fora essa matéria de Paulo Capelli, vimos vários sinais de recuo do STF. O STF já se rendeu, está tentando agora como fazer isso, né? Olha aí, ó. STF em crise, análise aí sobre a rendição. Tá aqui. 11 ministros em tensão, 1 ministro sancionado. Situação: o Supremo Tribunal enfrenta a sua maior crise constitucional da história recente, em divisões internas e pressões internacionais. Deixa eu deixar isso aqui um pouco maior. Eu gosto que ele fique um pouco maior quando eu estou fazendo esse gráfico assim, para você conseguir enxergar. Olha isso aqui, né? Evidências de tensão interna. Primeiro, pressão dos colegas. Ministros Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso tiveram conversa reservada com Alexandre de Moraes, pedindo mais cautela em suas decisões. A pressão sobre o Moraes é grande. Ele está sob pressão? Sim, ele está sob pressão. Decisões questionadas, desconforto interno com decisões tomadas de ofício, sem consultar a PGR ou outros ministros da corte. Olha aí, ó. Isolamento de Alexandre de Moraes. Maioria do STF
se recusou a assinar carta em defesa de Moraes, após sanções americanas, evidenciando racha explícito, né? Demonstrando que Moraes não tem todo esse apoio mais. Crise de confiança, erosão da coesão interna da corte, com o ministro questionando abertamente métodos e procedimentos adotados. Então, a situação não está nada boa. Vamos aqui, olha aí, ó. Sanção dos Estados Unidos. Alexandre de Moraes foi sancionado pela Magnitsky, pelos Estados Unidos, criando uma crise diplomática inédita. Olha aí. Extensão. A esposa de Moraes também entrou na mira americana com possíveis sanções econômicas e restrições legais. Isso pode acontecer? Isso está na mira aí para acontecer a qualquer momento. Ameaça de novas sanções. O governo brasileiro prevê que os Estados Unidos pode aplicar novas sanções contra outros ministros do STF, mas também representantes do governo, como aconteceu ontem, e do Congresso. Impacto internacional. A situação repercute negativamente na imagem do Brasil, no cenário internacional, afetando relações diplomáticas, mas também pode afetar a economia. Olha aí, vamos aqui, que aqui a gente vê direito, olha aí, mudança de estratégia. Série de decisões de Alexandre de Moraes favoráveis a Jair Bolsonaro e outros, visando conter a narrativa de perseguição à direita. Eles estão tentando aí, né, demonstrar. Ontem fizeram aquele evento, né, com comediantes, com influências, junto com o ministro do STF, para tentar aliviar a imagem do Moraes. Objetivo: tentativa de reduzir temperatura política e restabelecer alguma credibilidade da instituição. Mas está difícil, tá? Reequilíbrio jurídico. Busca por demonstrar imparcialidade através de decisões mais equilibradas politicamente. Olha, prendendo o Bolsonaro na prisão domiciliar, isso é um absurdo. Não é imparcialidade. Isso aí é parcialidade. Proteção institucional. Medidas para preservar a imagem do STF diante das críticas nacionais e internacionais. Tudo indica que o STF vai tentar aí uma manobra para tentar limpar sua imagem. Análise. Esses recuos não representam mudança de convicção, mas sim uma estratégia calculada para conter os danos à credibilidade da corte. E a imagem da corte também, né? Porque atingiu a imagem da corte, atinge os ministros. Olha aí, ó. Crise de legitimidade, questionamento público da imparcialidade, erosão da confiança institucional, pressão por reformas estruturais. Eu acabo de mostrar uma pesquisa como o STF é rejeitado pelo povo. Olha aí. Isolamento diplomático, precedente perigoso para a soberania judicial, tensões na relação Brasil-Estados Unidos, impacto na imagem internacional do país. Atingiu a Suprema Corte, atingiu o Brasil inteiro. Guerra interna, divisão muito clara entre ministros, quebra da tradicional coesão da corte, disputa por lideranças institucional. E tá aí, ó. Vamos aqui. Estratégia de contenção, moderação forçada em decisões polêmicas, busca por consenso interno e negativa de reconciliação política. O Moraes está sendo muito pressionado por ministro do STF para mudar sua postura, mas eles ainda não estão conseguindo isso, tá? E olha aí, ó, o STF atravessa uma reformulação estratégica forçada pela circunstância. A combinação de pressão interna dos próprios ministros, isolamento internacional e divisões explícitas na corte indica mudanças profundas na dinâmica da instituição. O que deve acontecer no futuro? Olha aí. Expectativa de maior moderação das decisões e busca por recomposição da credibilidade institucional. Riscos permanentes. A crise expõe fragilidades estruturais que podem gerar instabilidade prolongada. Né? Próximos passos. Necessidade de reconstrução da confiança através da transparência e equilíbrio jurídico. Mas acho que isso aí passa pelo impeachment do Moraes também. Tá? Não consigo ver o Moraes sendo salvo. Resultado final. O STF pode emergir mais equilibrado, com mais autoridade equilibrado, mas com autoridade questionada permanentemente. Olha, mudanças estão acontecendo no STF, o STF está discutindo aí como recuar. Eles estão recuando, já estão em negociação aberta. Um recuo vai acontecer. Agora, eles estão querendo avançar com a condenação do Bolsonaro e depois anistiar o Bolsonaro ou deixar a anistia pelo Congresso. Então, jogadas estão acontecendo para tentar preservar a imagem do STF e tentar liberar o Bolsonaro aí de uma eventual prisão e os parceiros do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu, sinceramente, não concordo com a condenação e eu acho que os Estados Unidos também não vai concordar. Uma condenação apontando o Bolsonaro como golpista, sem ele ser golpista, isso é um absurdo. O que deve acontecer é o que o PL disse. O processo do ex-presidente Jair Bolsonaro tem que ser lançado para a primeira turma, né? Para a primeira instância. Né? Porque o Bolsonaro não tem foro privilegiado. Primeira instância. E zerar isso aí tudo, essas condenações, e mandar todo mundo para a primeira instância. É o que deve acontecer. Ninguém tentou fugir, só fugiram depois das condenações absurdas. Bolsonaro nunca tentou fugir, que tire as medidas absurdas sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os ministros do STF estão diante de uma encruzilhada. Ou continuam com a soberba e perdem tudo, porque vão tomar a Magnitsky, o Moraes já tomou, e os outros estão na reta para tomar também.
ou baixam o tom e reconhecem que erraram e comecem a fazer essa mudança. Mesmo que seja através de uma decisão de alguém, revertendo e todo mundo apoie e mude o entendimento, mas vão ter que fazer alguma coisa. Porque senão, meu amigo, o Brasil vai pagar um preço alto demais. E eles mais ainda. Essa é a verdade. Obrigado, carinho da audiência de todos vocês. Eu deixo essa demonstração aí dessa rendição dos ministros do STF, tá? E eu peço a todos vocês que deixem muita curtida nesse vídeo, compartilhe o vídeo com todos os seus amigos, não esqueça de se inscrever no canal, lembrando que sua inscrição é muito importante. Obrigado aí o carinho de todos, lembrando que à noite, às 23 horas, estarei com vocês com a nossa super live, combinado? E olha, não esqueça também que aqui embaixo, em preto, está o nosso e-mail, que é uma chave para você apoiar o canal Cavaquinha. E estamos precisando aí pagar o StreamYard, eu preciso do apoio de todos vocês. E não esqueça que ser membro assinante do canal também nos ajuda demais. Tchau, gente. Fui.